Olá, pessoal, boa tarde. Vamos continuar nossos papos aqui. E hoje a presença ilustre da Maria Alice Neves. Tudo bom, Maria? Olá, obrigada pelo convite, Sávio. Boa tarde a todos. Hoje vamos bater um papo micológico e só falar rapidinho aqui quem é a Maria Alice, para quem não conhece. A Maria Alice é bióloga, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, com mestrado em biotecnologia também pela Universidade Federal de Santa Catarina e o doutorado pela Universidade de Nova York, em parceria com o Jardim Botânico de Nova York. Maria é um entusiasta dos fungos, esse grupo fantástico. E eu vou começar por um termo novo que vocês propuseram aí, eu estão usando agora. O que é a funga, Maria? Uhum. Bom, não tem como não ser entusiasmo desse grupo de organismos que está em todas as partes, né? Quer dizer que os fungos são onipresentes. E muita gente às vezes não sabe, a gente tem uma cultura, né, micológica que é fraca de certa forma, né? E a funga é um termo que veio para representar o que a gente chama a diversidade dos fungos, né? Então, assim como a gente tem para as plantas a flora e para os animais a fauna, faltava um termo para fungos, né? Os fungos acabavam entrando sempre nos estudos florísticos, né? Eles são estudos da funga. Então, a funga basicamente é um termo que engloba a toda a diversidade dos fungos. Então, a gente pode dizer que a gente vai estudar a funga é, do Parque Ecológico da Lagoa do Peri, né? Por exemplo, que é um parque aqui perto de Florianópolis. Legal. Mas antes da gente entrar mais a fundo nos fungos, eu queria tocar num assunto que a gente estava conversando um pouco antes, que é esse projeto que você toca aí você junto com um grupo, né, dos Mulheres na Uhum. Ciência, né? A ciência é um reflexo da nossa sociedade também, né? A gente tem uma sociedade extremamente machista e as mulheres na ciência também são, vamos dizer, subvalorizadas, apesar de estarem, hoje eu acredito, na maioria dos postos científicos são de mulheres, né? Antes de até falar isso, eu lembrar, para a gente ter uma ideia disso, eu estava vendo uma palestra sobre a Lynn Margulis, Uhum. que é uma das maiores biólogas que a gente tem, e quando ela mandou o artigo dela, lá o clássico artigo dela falando da teoria do simbiótica, um dos revisores disse assim: por que que você está fazendo ciência? No lugar de mulher é na cozinha e tomando conta de casa. Uhum. E isso só para exemplificar, e depois ela virou uma das maiores celebridades da biologia. Uhum. Então, conta um pouco como é esse projeto e como você vê a importância do estudo dos fungos nessa inserção social, nesse novo Uhum. mundo que a gente tem que criar, tanto na sociedade como na ciência, que é um reflexo da sociedade. Eu vou começar falando, esse é um tema que me atrai muito, me revolta muito também. Mas vou começar falando que eu tenho uma situação muito privilegiada, né? Eu sei que eu sou privilegiada porque sou mulher, sou branca, mas tive grandes oportunidades na minha vida. E acho que além de falar de mulher, do feminismo, né, esse exemplo que tu deste parece, principalmente para nós que estamos na universidade, parece que é uma coisa tão remota, né, que faz tanto tempo que aconteceu, mas isso ainda é muito presente e ainda acontece muito, né, na nossa sociedade. E eu acho que a gente tem que falar do feminismo falando também das outras minorias, entre aspas, né? Das outras classes menos representadas. A gente não pode falar de mulher, mas não falar também de outras classes que estão aí sendo menos representadas, como, né, os LGBTQ, os indígenas, os negros. Eu acho que o feminismo abarca tudo isso, né? Na micologia, vou começar então dando um exemplo na biologia. Na biologia, a gente tem uma situação para as mulheres que é mais favorável. A gente tem, em geral, mais mulheres estudantes do que homens, né? Eu conheço a situação aqui da UFSC, então eu vou me ater ao que eu conheço aqui da UFSC e do CCB, que é o Centro de Ciências Biológicas, onde eu estou locada. Então, a gente tem muito mais mulheres estudantes do que homens, isso inclusive chega na pós-graduação.
No quadro de docentes da universidade, dentro do Centro de Ciências Biológicas, a gente faz, desde que começaram a ter registros digitais, que é o que eu consigo acessar, há uns 10 anos, a gente sempre teve 50% de homens e mulheres, então é bastante equilibrado. Não existem outros dados, eu não consegui resgatar, pelo menos ainda, dados de outras categorias, porque isso não entra no sistema, né? Mas um dado que é interessante e que acaba se expandindo para várias áreas e em outras partes do mundo também, pelos dados que eu conheço, é o número de mulheres em cargos de chefia, né? Então, quando a gente chega no cargo de chefia, o número de mulheres nesses cargos cai para entre 20% e 25% apenas, né? E por que que isso é interessante? Isso é interessante, eu acho que, enfim, eu não sei, eu acho que a gente tem modelos de características de quem deve ser chefe ou quem deve ser líder que são muito masculinos, né? E isso precisaria mudar também. Eu acho que a gente talvez chegue, né, talvez seja utopia ou um otimismo, um desejo meu é que a gente tenha essa visão depois de toda essa pandemia, do que está acontecendo, que a gente precisa de pessoas com mais empatia em cargos de chefia e, e as mulheres são mais empáticas, né? Claro, a gente não pode generalizar que todos os homens não são, mas é uma característica considerada mais feminina e que eu acho que isso precisa mudar de alguma forma. E bom, o que isso tudo tem a ver com micologia, né? Por que que eu falo disso? Eu acho que os fungos têm muito a nos ensinar nessa questão de igualdade. Eu acho que a gente pode ser mais como os fungos. Os fungos, então, eles são organismos que eles têm relações, né? Eles interagem com todos os outros grupos de organismos, né? Vocês podem me falar qualquer outro grupo de organismo, eu vou achar uma espécie de fungo, pelo menos, que se relaciona com esse outro grupo de organismo. Então, eles não têm preconceito. Não tem preconceito, eu acho que isso é um dos ensinamentos, né? E com relação à igualdade que eu estava falando antes, então, a gente sabe que tem fungos, os fungos têm um sistema de pareamento, né, ou de sexo, que é muito diferente de todos os outros organismos. Então, enquanto nos animais a gente considera dois sexos biológicos, né, os fungos desse sistema de pareamento é como se eles tivessem mais de duas categorias que podem se parear. E se a gente considerar cada uma dessas categorias que estão nos esporos, por exemplo, como sexo, algumas espécies de fungos podem ter mais de 20 mil sexos, né? E isso é fascinante dentro dos fungos, geneticamente é um super desafio, né, para estudar. É um dos desafios justamente do entendimento da biologia dos fungos. Mas eu acho que a gente pode ver e se espelhar nisso também como uma forma de ver como a nossa sexualidade também pode ser diversa, né? Eu acho que a gente reconhece hoje que existem variações, a gente não tem só dois sexos, existem outras formas das pessoas se sentirem, se expressarem, e aí, voltando para a história né, do não preconceito e de entender e aceitar, né, que isso é real, a gente tem que se refazer, a gente tem que mudar nossas visões e a gente precisa, eu acho que dessa empatia em lideranças para ver toda essa diversidade que existe também. Eu acho que a gente tem que ser mais fungo, a gente tem que ser mais como a funga. Eles são fascinantes os organismos e eu acho que todo mundo que quiser ler um pouquinho mais vai se encantar. Não tem como não se encantar. Os fungos, a gente tem contato com os fungos há muitos anos, né? Pão, vinho. Acho que a humanidade sem os fungos não seria o que ela é hoje, né?
O planeta não seria o que ele é hoje, né? As plantas. Mas vamos entrar aí. Eu acho Isso. legal essa tua defesa da diversidade. Eu acho também que é uma função de um acadêmico é mostrar que para a sociedade que esses estereótipos eles são meramente fabricações sociais e não são reais no mundo biológico. Uhum. Mas vamos entrar um pouco mais nas tuas pesquisas, o que vocês estão fazendo aí, que eu sei que é um monte de coisa. Conta um pouquinho aí do que é que vocês estão fazendo no teu laboratório. Bom, a gente não tem como, acho que como separar a parte social quando a gente é professor, como separar a parte social, né, da parte do que a gente faz na pesquisa. E a parte social envolve também todas essas perguntas, as curiosidades que a gente tem, né? Então, aqui no laboratório, principalmente a gente trabalha, a nossa base é a taxonomia, né? Então, eu sou formada para fazer estudo taxonômico, que é dar nomes aos fungos, né? Então, a gente basicamente vai para o mato, coleta os cogumelos, volta, descreve, vê as características que ele tem para dar um nome, seja ele existente ou então a gente batiza ele com um novo nome, que é uma coisa muito legal de fazer, né? E acontece muito com fungos, porque a gente tem muitos fungos ainda a serem descobertos. Mas aí, divergindo, né, ou partindo dessa base taxonomia, a gente aqui no laboratório estou trabalhando com duas vertentes que são fascinantes também e que tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes, que é a vida sem os fungos não existiria, né? Então, uma delas é o estudo de taxonomia de ectomicorrizas. Então, as micorrizas são fungos que estão associados às plantas, às raízes das plantas. E esses fungos, tem um grupo ancestral desses fungos que foi responsável justamente pelo passo evolutivo que as plantas deram quando elas saíram da água e começaram a conquistar o ambiente terrestre. Então, a gente tem mais de 90% das plantas que existem hoje tem algum tipo de fungo associado às suas raízes que auxilia essas plantas e faz trocas com essas plantas de nutrientes, de água e de minerais. Isso vai estar na quarta-feira, a gente tem uma live no Instagram do Fundi Foundation, que a gente vai falar sobre isso também um pouco mais, sobre as ectomicorrizas. Então, essa é uma das pesquisas que a gente está fazendo, porque é um tema, as ectomicorrizas, né, incluem cogumelos, que estão associados às raízes. É um grupo muito conhecido na Europa, ou principalmente, na verdade, em florestas temperadas e monogenéricas, que não é o caso das regiões tropicais, mas a gente começou a coletar, identificar muitos desses fungos aqui. E a nossa pergunta é, então, sobre quem são as plantas aqui nas florestas tropicais que estão interagindo com esses fungos, né? E qual o papel que os fungos têm. A gente sabe que eles formam uma rede entre as plantas, uma rede de fios que se conecta com essas plantas. Os fios são as células dos fungos, que a gente chama de hifas, e elas crescem formando essa rede que a gente chama de micélio. E esse micélio conecta as plantas, faz transporte de uma planta para outra, entre a planta e o fungo, mas tem um papel essencial, então, nas florestas, porque as plantas mais antigas das florestas, alimentam a sua prole. As plantas, na verdade, usando o micélio do fungo, dão de mamar para as plantas jovens que estão ali no solo da floresta e que, eventualmente, no início do seu crescimento, não tem acesso ao sol, à luz solar, para fazer fotossíntese por si própria, né? Então, isso acontece. E, de novo, é uma coisa assim, é incrível e é pouco sabido, nem muita gente sabe disso. A gente chama a internet da floresta e é como se a gente vivesse em Pandora, né? Pandora é aquele lugar do filme Avatar, onde tudo está conectado. E a gente mora em Pandora, tudo aquilo, na verdade, tem fundo de verdade científica, sim. Na verdade, está conectado, né? Tudo está conectado. Uhum. Os são geniais, porque eles estão desde de unicelulares ao maior microorganismo, ao maior organismo do mundo, né? Isso.
Aham. E aí, numa outra vertente, vem o que a gente falou antes também, a pesquisa com fungos comestíveis, mas fungos nativos da Mata Atlântica. Então, a gente tem coletado e identificado fungos que são comestíveis, mas que não são convencionais, que não são os convencionais que a gente conhece. E a gente está montando um banco de culturas, que é quando a gente faz um clone do fungo, e a gente tem o micélio dele, que é essa parte, de novo, como se fosse um mofo, a gente tem essa parte crescendo e a gente pode reproduzir essa parte para produzir, eventualmente, o cogumelo. Então, um dos projetos que a gente está fazendo é justamente usar um resíduo que é muito abundante aqui na ilha, principalmente, porque para cultivo de fungo se usa muito palha e resíduos de agricultura, mas na ilha, aqui em Florianópolis, a gente não tem muito acesso a isso, então a gente está usando resíduo de cervejaria como substrato para crescer cogumelos comestíveis. Então a gente espera que isso ande bem e que seja um projeto bem produtivo. Então, Vai levar um tempo ainda. mas vocês já têm cervejarias que vocês estão começando parcerias? Sim, aham. Agora tudo que morreu um pouco por causa da quarentena, obviamente, né? Mas a ideia é seguir depois e tentar fazer, inclusive, como produção caseira, em escala pequena também. E a ideia é que a gente possa expandir, né? Então, expandir no sentido de fazer isso ser acessível para mais gente possível. E não ter algumas poucas pessoas produzindo e vendendo caro para restaurantes que a gente não consegue nem, né? Então, esse é o objetivo, assim, ao final. Isso é legal, porque no Brasil está começando vamos dizer, alguns anos para cá, as pessoas estão começando a se interessar com fungos com fins alimentícios, né? No mundo todo isso já se usa há muito tempo, já é super comum, né? E ainda a gente tem, ainda é muito caro os É, fungos. Para vocês aí talvez seja um pouco mais barato, mas para a gente aqui do Nordeste é caríssimo. E uhum, tem um valor nutricional gigantesco os fungos, né? Então, principalmente para as pessoas que não optam por proteína animal, né? É um excelente substituto de proteína excelente. animal, né? Então, e agora deixa eu entender esse projeto. Vocês estão fazendo cultivos de grupos de fungos comestíveis, mas não necessariamente esses comerciais que a gente encontra mais facilmente, né? Isso, Mais por quê? alternativos. Isso. Por quê? Porque esses que a gente conhece, que são os que a gente acaba comprando, encontrando mais no supermercado, são os que têm uma produção bastante conhecida. O sistema de produção foi trazido, eles não são fungos daqui, né? Por isso eles são mais caros também, porque, né? Vamos pensar, o Agaricus bisporus, que é o champignon da pizza, aquele branco, né? O cogumelo Paris, é o mais conhecido. Ele veio de Paris mesmo. Ele é nativo de Paris, então a produção dele precisa de temperaturas baixas, porque ele é um fungo de uma região fria, né? Então isso já é uma coisa que encarece a produção também, porque tem que modificar o ambiente que ele está crescendo, tem que ter uma estrutura fechada, tem que ter temperatura controlada. A mesma coisa acontece com o shiitake. O shiitake é do Japão, né? E o shiitake ele passa por um período para ele ter a produção incentivada, ele passa por um período de frio também. Então as grandes toras têm que ser imersas em água gelada. Isso também exige, né, um trabalho manual, braçal muito grande. É possível fazer sim, mas torna a produção mais cara. Então a gente está tentando trabalhar com espécies que são conhecidas aqui como comestíveis, e que não são muito convencionais. Algumas eu acho que vai ser um desafio maior, porque são espécies que não têm a forma de cogumelo. Alguns as pessoas acham feios, eu acho que nenhum cogumelo é feio, né? Mas algumas pessoas acham, né? Mas a ideia é justamente que a pessoa possa produzir em casa sem ter que fazer grandes alterações de temperatura ou grande manejo para adaptar onde o fungo está crescendo, já que ele já é daqui, né? Ele já vai estar no seu local apropriado de crescimento.
E nisso também É tem mais ou um menos isso. cuidado muito grande, né, Maria? Porque muita gente identifica mal os fungos e termina que se alimenta de um fungo que é tóxico. Então, sempre tem que ter um micólogo com experiência para fazer essa identificação, né? É por isso que a gente está trabalhando com cultura. Eu recebo muito pedido de identificação, muita foto para identificar, para a pessoa quer saber se pode comer. Eu nunca digo que sim, a não ser que eu veja, que eu tenha a oportunidade de ver pessoalmente o fungo. Por foto, não comam, não comam, não vale a pena. Na Então a dúvida, gente, não, né? não. Então a gente trabalha justamente com o cultivo, porque aí tu tem a garantia do cultivo de que é aquela espécie, né? Nós isolamos, nós temos o cultivo, então a gente sabe de onde ele veio e o que ele vai produzir. Eu tenho o meu telefone registrado no Centro de Toxicologia aqui da universidade e de vez em quando eu recebo pacientes que o hospital me encaminha, quer dizer, não o hospital não me encaminha o paciente, né? Mas o paciente chega com algum tipo de toxicidade, comeu um cogumelo, aí o centro de toxicologia me manda foto. É super complicado, porque muitas vezes pela foto eu não sei dizer o que que é. Teve uma pessoa que a foto que eu recebi era o cogumelo já cozido num prato, já assim, antes da pessoa comer, ela tirou a foto. Assim, eu não posso fazer nada com essas fotos. E o cara ficou lá, enfim, ou a pessoa, enfim, eu não tenho dado nenhum do paciente, mas a pessoa teve que fazer lavagem estomacal e ficou no hospital não sei quanto tempo. E é muito arriscado, não vale a pena, né? Compra no supermercado se puder, ou então come outra coisa, mas não vale a pena arriscar. E só para o pessoal ter uma ideia, qual a estimativa da diversidade de fungos no mundo? É, bom, existe um trabalho clássico, mas que já é meio antigo, que foi o primeiro que fez, acho que uma estimativa que dizia que podia ter a- cerca de 1,5 milhão de espécies, o que é bastante, né? Só que esse trabalho foi feito na Inglaterra, com base numa região, numa floresta pouco diversa em termos de plantas, e, e é uma subestimativa, na verdade, por causa da região onde o trabalho foi feito. Depois veio um trabalho que saiu há menos tempo, saiu há uns, talvez 3 ou 4 anos, que ampliou isso, então, incluindo grupos de fungos que não tinham sido incluídos nesse primeiro trabalho, grupos que são grupos pouco conhecidos porque não tem valor comercial e estão vivendo, por exemplo, no rumen de bovinos ou de outros herbívoros, ou vivem nas geleiras que não se degelam nunca nos Alpes ou em outros locais. E incluiu também uma estimativa com base em florestas diversas tropicais. E aí esse número saltou para 6 a 13 milhões de espécies. E das que a gente conhece, atualmente, são um pouco mais de 100 mil. Então, a gente tem muito trabalho. O trabalho não vai faltar, né? Não. E me conta, Maria, como é que e no Brasil, como é que está a micologia no Brasil? Está bem difundida, tem bastante grupo, é bem diversa nos grupos que estudam. A micologia no Brasil cresceu muito, é muito diferente da época que eu era estudante. A gente tem no laboratório na UFSC um grupo super ativo, com bastante gente, sempre bastante alunos interessados, o que é fascinante, porque os alunos são o que nos movem, né, sabe? Os alunos são essenciais para a gente seguir perguntando coisas e respondendo coisas. E existem alguns centros maiores de micologia no Brasil, mas outros já surgiram também. Então, a gente teve a, a história da micologia no Brasil, na academia, só começou na década de 40. Você acredita? Ontem. Então, o primeiro centro de micologia estava associado ao Federal da Paraíba, aí do ladinho de vocês, né, no Recife, e que surgiu na década de 40, no início da década de 40. E depois na metade, ou mais ou menos na mesma época, por ali,
surgiu o Instituto dentro do Instituto de Botânica, em São Paulo, o Centro de Micologia, que foram então os dois primeiros centros relacionados a estudo da micologia que envolviam a passagem de conhecimento para frente, né? Porque antes disso teve pessoas que coletaram, que descreveram fungos aqui, mas que não deixaram descendentes, digamos assim, né? Não deixou ninguém para estudar. Então a história é muito recente. A gente tem outros grupos então que se formaram depois. Tem os congressos são sensacionais. O último congresso foi em Manaus, e eu não me lembro bem quantas pessoas teve, mas Manaus tem gente lá trabalhando com micologia, inclusive uma pessoa que é a Noêmia trabalhando com os Yanomami, com um trabalho super bonito. Mas em 2016 nós hospedamos o Congresso de Micologia aqui, nós tivemos o Congresso Nacional de Micologia, nós tivemos quase 1.200 inscritos. É muita gente. Que é muita gente para um congresso. E está crescendo. Uma coisa que sempre que me angustia é a absorção dessas pessoas todas, porque a gente tem gente muito boa. E um movimento, uma coisa que eu tenho repetido também, falado, que eu não sei bem por onde começar, mas eu acho que é algo que a gente precisa fazer como micólogos e pesquisadores algum dia, a gente precisa estudar mais fungos, por causa da importância que eles têm, por causa de todas as aplicabilidades. A gente segue testando coisas ou compostos já conhecidos em espécies que são de outras partes do mundo, ao invés de a gente estar testando coisas em fungos nativos aqui, e eles têm um mundo de compostos que podem ser usados, porque eles são muito próximos fisiologicamente e filogeneticamente dos humanos, né? Então, por isso é difícil a gente tratar micoses, por exemplo, porque elas são muito próximas da gente, mas, por outro lado, eles também estão produzindo todos esses compostos que a gente também poderia usar, né, como medicina, por exemplo. E onde absorver e como absorver essas pessoas todas, né? Uma coisa que eu acho que teria que acontecer é que a gente teria que ter todos os cursos de biologia teriam que ensinar fungos, né? E a gente sabe que no Brasil a maioria não tem, né? Tem muita gente que não tem. Eles ensinam, né? Mas alguns nem tem a pessoa passa a vida inteira de estudando de biologia sem nunca ouvir sobre fungos, né? Tem uns que não tem nem cadeira, nem nenhuma aula, né? E não é fungos estudar na biotecnologia ou estudar na microbiologia os mofos, porque, de novo, aí a gente está estudando o que se ensina na microbiologia são os clássicos, os exemplos clássicos do que já se conhece, né? A gente precisa da biologia de fungos como base para entender a diversidade, para entender os grupos e a gente então poder avançar mais nessa área. E se a gente conseguir expandir e fazer com que outros cursos de biologia, ou todos os cursos de biologia, tenham pelo menos um semestre de fungos, né? Isso acho que vai gerar, né? Vai gerar, obviamente, empregos, mas uma cadeia também de conhecimento que vai começar a partir da graduação e chegar nas escolas também, né? Porque afinal de contas a gente vai também não tem como falar de fungos, não falar de compostagem, de decomposição, inclusive saneamento básico. Então acho que é isso que precisa acontecer. Não, isso eu acho que tem que. Isso que você falou é real mesmo. Para quem não está na universidade, principalmente curso de biologia, vai achar que fungos deve ser uma cadeira super comum. Não é. Eu lembro quando eu fiz graduação, eu acho que eu tive uma aula dentro da botânica. Criptogâmica. Isso, uma coisa assim. Junto com samambaias, algas, briófitas e fungos. Ou na microbiologia como causador de doenças. Isso, É uma visão muito restrita do que realmente são os fungos. Agora, eu quero que você me fale, antes da gente partir para uma perspectiva do teu trabalho, e já entrando também desse projeto que você tem aí, que é o Rick4A, que eu acho fantástico para apresentar
Micologia para Micologia. novos estudantes, trazer gente. Vocês sempre trazem pesquisadores muito bons, tem um contato muito direto com eles. Me fala como nasceu a ideia e a satisfação de fazer esse projeto. O Rick Foray vai fazer 10 anos esse ano, que ele começou em 2010, quando eu cheguei aqui, que minha carreira acadêmica começou aí contigo, né, na UFPB. Mas eu acabei vindo para Floripa, que é a minha cidade, quando minha professora aqui se aposentou e abriu a vaga, e eu achei que era uma boa oportunidade para voltar, por razões profissionais e pessoais, e, enfim. E quando eu estava chegando aqui, um dos pesquisadores dos Estados Unidos, que foi banca do meu doutorado, estava vindo para cá para um congresso de outra coisa. E eu pensei, eu tenho que aproveitar que ele vai estar lá, é o David Hibbett, que é mundialmente conhecido, foi um dos pioneiros no estudo de filogenia molecular dos fungos. E aí eu conversei com ele, a gente conseguiu pagar um hotel para ele ficar mais um fim de semana, e eu pensei, já que ele vai estar aqui, eu preciso mostrar essa pessoa, assim, é uma pessoa que, além de super grande pesquisador, ele é super carismático, ele é super aberto, ele é uma pessoa que é super gente como a gente. E eu queria dar a chance para mais gente do Brasil conhecer o David como eu conheci. E então eu resolvi inventar esse evento, chamei de Rick Foray. Rick, porque Johannes Rick foi a primeira pessoa, que era um jesuíta, a descrever fungos do Brasil, coletando aqui no sul do país. E eu resolvi então homenagear o Rick, que ele é considerado o fundador da micologia brasileira e tal. E o David topou, né? Veio pessoal. Ele foi um evento meio tímido, mas veio gente de São Paulo, da Paraíba, do Rio Grande do Sul. E as pessoas me falavam, mas como que tu começa a fazer um evento e no primeiro já tu chama o David Hibbett, como é que tu vai continuar agora, né? Eu não sei, mas assim, estamos aí com o David, vamos aproveitar. E agora a gente está já no 10º ano. O evento começou nos últimos anos a tomar mais ainda a cara que eu gostaria que ele tivesse, que é de misturar mesmo pesquisadores com amadores, com curiosos. Então, a gente teve chefes participando já também. E é fantástico, porque não tem um cronograma. A gente tem, assim, mais ou menos uns horários de coisas para fazer, mas é um evento super informal e livre, onde a gente sai em grupo com pessoas que têm conhecimentos diferentes sobre as coisas, e a gente vai para o mato e olha de tudo que aparece, na verdade, né? Porque biólogo no mato não tem como olhar para uma coisa só, principalmente se tu tá olhando trabalhando com fungos, os fungos estão interagindo, então a gente vê, na última edição a gente achou um bicho-pau que parecia que estava liquenizado, como se tivesse líquens crescendo em cima dele, então absolutamente assim camuflado. E nessas incursões, então, pela floresta, com esse monte de gente, a gente coleta, conversa, e depois a gente volta e a gente tem um momento, então, que a gente começa a colocar e fazer uma exposição de fungos. Então, a gente vai colocando eles todos numa mesa, ou em várias mesas, e quem sabe, quem está lá, que conhece, vai dando os nomes para aquelas espécies que estão lá. Então, o pessoal que não conhece faz perguntas, a gente interage pra caramba em torno disso. A gente coletou algumas espécies que entraram depois para o banco de culturas de comestíveis, que a gente coletou alguns comestíveis nativos também. Então, tem chefe lá perguntando sobre como fazer, ou tem crianças pintando. A gente, esse ano, fez a exposição, e junto com a exposição, a gente teve exposição de algumas pessoas, amigas artesãs que eu tenho, que trabalham com coisas relacionadas a fungos. Uma delas faz bordados com temas biológicos, e ela tinha bordados com cogumelos para vender. Outra é uma pessoa que trabalha com papel, e a gente fez juntas uma oficina, a gente fez papel de quitina, que é o papel, ao invés de usar a celulose da madeira, a gente usou os próprios fungos, orelha de pau, que são aqueles mais duros, para fazer papel.
e é uma coisa super incrível, é fantástico. Então, ela fez papel de fungo e usou para fazer a capa dos cadernos que ela vende. E a outra amiga que trabalha com tingimento, usando fungos para tingir tecidos ou lã, e ela também estava lá vendendo algumas coisas dela. E junto com isso a gente teve um espaço kids para as crianças ficarem lá, as pessoas largaram as crianças com as minhas alunas que estavam lá cuidando das crianças e foram para o mato feliz da vida porque podia ir para o mato sem as crianças. Então teve exposição dos desenhos das crianças, foi incrível. E é assim, não tem limites para o que a gente pode fazer no Hake 4A. E ele está se repetindo. E uma das coisas que é fantástica também é que já existe agora o Batista 4A, que acontece em Recife. Existe o Singer 4A, que aconteceu em Manaus. E tem outras ideias que não são chamadas de 4A, mas tem corridas micológicas e várias outras coisas nesse sentido surgindo no país. Tem bastante gente pipocando os esporos por aí, Que legal. miscelhando todo mundo. É legal que começa a trazer muita gente que não tem contato com a vida acadêmica e você dá um pouco de informação que ela gosta dos fungos, mas não tem esse Aham. contato, né? E tira um pouco também dessa coisa da hierarquia, de achar que o professor está lá dentro e que não é acessível, né? A gente está lá, todo mundo igual, volta da trilha, está andando descalço ali porque está cansado de usar bota e não tem, não tem frescura. Ah, isso é ótimo, né? E a gente já vai encaminhando aqui, final, e aí eu vou te fazer 3 perguntas seguidas. Tá. Uma é os desafios todos de fazer pesquisa no Brasil em micologia. Essa é a primeira. Uhum. A segunda, as alegrias. E a última, as perspectivas sua e do teu grupo aí para as pesquisas para os próximos anos. Desafios, acho que desafios são comuns a várias áreas, né? Embora a gente trabalhe a gente faça pesquisa de base, a gente também depende de insumos, a gente precisa ir para campo, os alunos precisam de bolsas, né, para seguirem com as pesquisas. E eu acho que a gente está nessa onda ruim, né, de ter pouca valorização da ciência, das universidades estarem. Desculpa, cachorro. Ele também não gosta de nada disso do que está acontecendo. Como assim? Teus alunos não têm bolsa? E eu espero que isso mude. Eu espero que isso mude, né? Eu tendo a ser otimista. Eu acho que pode sair alguma coisa talvez melhor dessa pandemia, né? As pessoas precisam ouvir a ciência tem tudo para dar, né? A gente não tem como fazer nada que não seja os olhos da ciência, ao meu ver. As alegrias são muitas, né? Formar gente, ter gente em volta, ter alunos que nos ensinam também, porque a gente aprende muito. Uma das coisas que, né, eu passo muito no Hake 4A, mas eu aprendo muito mais do que eu passo quando eu estou em sala de aula ou quando eu saio, por exemplo, para fazer eventos de extensão, né? E essa é uma das maiores alegrias, eu acho, né? Essa troca que a gente tem, essa grande oportunidade que a gente tem como professor de ter tantos olhos, né? E ter nossas perguntas multiplicadas nos nossos alunos e a diversidade que isso traz pra gente. Isso é um negócio interessante, Maria, que está falando. Eu estou conversando já com algumas pessoas. Toda vez que eu faço essa mesma pergunta, eu acho que uma pessoa externa à universidade iria pensar assim: é ter minha pesquisa valorizada. E todos até agora falam a mesma coisa. A alegria de formar estudantes, de tocar a cadeia para frente de pessoas. Isso eu estou achando fantástico isso, porque mostrar para a sociedade que não é uma coisa pessoal tua, é um bem maior, um bem social maior, né?
Eu acho que sim. E tem também, é claro, que a valorização que a gente gosta de ver quando a gente publica um artigo, mas isso é tão mais pontual, me parece, né, do que a gente ter pessoas reproduzindo coisas que estão, né, que estão aí, que são maiores, né, como tu mesmo falaste. E agora me fala as tuas perspectivas de pesquisa. Ah, Eu enfim, sei eu que você está tenho se grandes, metendo num monte de coisa. eu tenho grandes perspectivas, grandes expectativas com esses dois projetos novos, que são desafios, porque são coisas que saem um pouco da taxonomia tradicional, né? Mas dentro do projeto de ectomicorrizas, eu acho que a gente já está fazendo muitas descobertas, a gente não publicou, a gente tem um artigo publicado nesse grupo, mas a gente está descobrindo coisas interessantes no sentido de saber quem são os fungos e como que os fungos são reconhecidos na raiz, como que a gente pode pegar uma raiz e dizer, né, que tem um fungo ali e como estudar para a gente saber quem é aquele fungo e também dizer quem é aquela raiz. Então, é de que a gente está fazendo exame de paternidade parental, né, para saber naquela pontinha de raiz quem é aquela planta e quem é aquele fungo. E por que que isso é interessante, né? Então, é claro, a gente tem essa curiosidade porque isso, eu digo que a gente está fazendo nessa pesquisa, nessa linha de pesquisa, ela é vintage, porque isso são estudos que já foram feitos, sei lá, desde a década de 80, se sabe bastante sobre isso, sobre esse grupo específico de fungos, mas para essas florestas temperadas. E aqui, nas regiões neotropicais, o estudo é muito novo, né? Então, são vintage no sentido de a gente estar usando metodologias antigas, adaptando metodologias novas para chegar a perguntas que são antigas na ciência da ectomicorriza, mas são muito novas aqui, né? Nos neotrópicos. E por que que isso pode ser interessante? Pode ser muito interessante porque a gente pode usar, por exemplo, espécies nativas para reflorestar ou restaurar matas nativas, né? Porque a gente sabe as plantações de pinos e de eucaliptos que estão no mundo, né, que saíram e estão no mundo inteiro, elas têm fungos associados, porque os fungos melhoram a qualidade da madeira, a produção, o crescimento, e são fungos ectomicorrízicos também. Aqui a gente tem o nosso foco, um dos focos de trabalho desse grupo é na Restinga, né, que são áreas super importantes na costa brasileira inteira. São áreas que são um tampão, né, que protegem, de certa forma, a costa e a mata do avanço do mar, que tem um solo pobre e que tem muito desses fungos, né? E essas áreas, eu acredito que em outros lugares também, mas aqui elas estão sendo completamente tomadas pela ação imobiliária, tem construções sendo feitas, aterros em cima das restingas, sem que haja nenhum tipo de planejamento, né? E um outro problema, um outro desafio nessas restingas, aqui também ocorre aqui, é a invasão por pinos, né? Os pinos foram plantados, eles se disseminam muito rapidamente, e se a gente conseguir entender melhor como que os fungos nativos estão associados às plantas nativas, a gente pode usar isso para trabalhos de restauração. Bom, a especulação imobiliária é uma questão política, né? Que, enfim, mas que a gente pode, né? Existem alguns desses fungos que são provavelmente são ameaçados, assim como as plantas. Então a gente poderia até pensar em planos de conservação, mas isso é uma questão muito mais política. Mas nas áreas de pinos existe um projeto grande, super bonito aqui em Floripa de remoção de pinos dessas áreas de restinga, e a gente está trabalhando para ver como que a remoção está funcionando sob a terra também, né? Então a gente tem três áreas, uma que tem pinos, uma que nunca teve pinos e uma que onde pinos foi removido, para ver o que está acontecendo nas raízes dessas plantas, né? E eventualmente a gente pode conseguir isolar o fungo nativo, sabendo quem é o fungo e quem é a planta associada, a gente pode isolar o fungo nativo e começar a reintroduzir, restaurar
plantando essas plantas nativas com o fungo que vai melhorar a adaptação dela naquele ambiente, né? Ou a readaptação da espécie nativa naquele ambiente. Então, essa é uma perspectiva super bonita que eu acho que tem uma aplicação importante, né? A gente, é claro que não estou fazendo isso sozinha, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Nesse grupo, nesse projeto de pesquisa, a gente tem várias alunas, temos botânicos, ecólogos, fisiologistas, então tem bastante gente de bastante áreas aí trabalhando para esse projeto dar certo. E eu acho que as perspectivas desse projeto são super boas. Vai ser uma grande conquista, eu acho, da ciência. Que legal, Maria. E acho que é isso. A gente vai ter que terminar, tem tanta coisa ainda para te perguntar, mas pelo tempo aqui a gente vai encerrar, mas quem sabe a gente não marca uma outra na sequência. Pode Obrigado ser. pelo teu tempo. Obrigada a ti. Neita, para o Bendi, para os gatos. Tá, para as cachorras aí também. Boa quarentena e se cuida. Obrigada por assistirem. Tchauzinho. Tchau.